Tem uma coisa curiosa, interessante sobre perfumes. Eles não podem ser apreciados à distância. Você não vê um perfume, você sente. E diferente de muitos bens materiais, o perfume tem uma característica única. Quando ele é usado, ele acaba. Nos tempos bíblicos, isso era ainda mais forte. Os perfumes não eram itens de vaidade comum. Eles eram raros, caros, muitas vezes importados de regiões distantes como a Índia. Um frasco de nardo puro podia representar um ano inteiro de trabalho, uma herança de família e uma segurança para o futuro. Para você ter uma ideia em termos de valores, na passagem que nós vamos ler hoje, o perfume que Maria tinha valeria hoje em dia aproximadamente 284 mil reais. Agora imagine alguém pegar algo assim, valioso, raro, insubstituível, e derramar tudo de uma vez, sem guardar nada, sem negociar e sem calcular. É exatamente isso que acontece no Evangelho de João, no capítulo 12. No vídeo de hoje você vai entender o que é a verdadeira adoração, vai perceber como o coração revela quem governa a nossa vida e vai ser confrontado com uma pergunta simples, mas profunda. O que você tem derramado aos pés de Jesus? E o que você ainda está segurando? Abra seu coração, porque essa palavra não é confortável, ela é transformadora. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essa ação leva poucos segundos, mas ela é muito importante para nós. Aproveita que você vai curtir o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Nós percebemos, sabe, irmãos, que o YouTube cancelou a inscrição de muitas pessoas nos últimos dias. Eu não sei por que isso aconteceu. Então, mesmo se você estiver ouvindo essa mensagem através de um áudio que você recebeu pelo WhatsApp, entra lá no YouTube e confere se você ainda está inscrito no canal Minuto com Deus e nos canais que fazem parte do nosso ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. João capítulo 12, do verso 1 ao 3, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. À primeira vista, essa pode parecer apenas uma bela história de devoção. Mas quando nós olhamos com atenção, nós descobrimos que cada palavra, cada gesto, cada detalhe nos ensinam algo profundo sobre o que significa adorar de verdade. João nos diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia. Esse detalhe não é só uma marcação de tempo no calendário, é um marcador teológico. João está nos dizendo o seguinte: a cruz está próxima. A Páscoa, no contexto judaico, sempre apontava para libertação, para sacrifício, para redenção. O Cordeiro morria para que o povo vivesse. E Jesus, o Cordeiro de Deus, está a poucos dias de morrer pelos pecados do mundo. Ele sabe. E Maria, de alguma forma profunda, parece que sabe também. Jesus entra naquela casa carregando o peso da missão mais difícil que alguém já teve. E nessa casa, nesse momento, 3 pessoas conhecidas aparecem: Marta, Lázaro e Maria. O texto diz que Marta está servindo. E isso é lindo. O serviço é importante, necessário e valioso.
Marta está fazendo ali o que ela faz de melhor, cuidando, preparando, servindo. Lázaro está à mesa, ele está em comunhão com Jesus. E isso também é essencial, estar à mesa com Cristo, desfrutar da presença dele, ter intimidade com ele. Não tem nada mais precioso do que isso. Mas João direciona a nossa atenção para Maria. E o que Maria faz é diferente de servir. É diferente de estar à mesa. Maria se prostra, Maria adora. Ela pega um frasco de nardo puro. Esse perfume era caríssimo. O valor, como eu disse, era equivalente a quase um ano de salário de um trabalhador comum. Era algo que a pessoa guardava para momentos especiais, um investimento, um patrimônio. E Maria não derrama uma gota só, ela derrama tudo. Isso nos ensina algo muito profundo sobre adoração verdadeira. Maria entendeu uma coisa que muitos ainda não tinham compreendido. Jesus não estava ali para receber sobras. Ele não veio ao mundo para ser tratado como uma opção entre tantas outras. Ele veio para ser Senhor. E a adoração verdadeira não é sobre dar o que sobra, é sobre dar o que é precioso, aquilo que custa, o que dói abrir mão, sabe? Tem gente que dá para Jesus o tempo que sobra, a atenção que sobra, a energia que sobra. E depois se pergunta por que a vida espiritual está tão vazia. Maria nos mostra que Jesus merece tudo, não as sobras. E aqui vem outro detalhe que nós não podemos ignorar. Maria não unge a cabeça de Jesus, ela unge os pés. Ungir a cabeça era o que se fazia com reis e profetas. Era um gesto de honra, mas também de certa igualdade. Mas ungir os pés, isso era completamente diferente. Os pés eram o lugar mais baixo, o lugar da poeira, do cansaço, o lugar que revelava que você tinha andado, que você era humano e que você estava carregando o peso do caminho. Maria está dizendo, sem palavras, Jesus, eu reconheço quem você é. Eu não me coloco no mesmo nível que você. Meu lugar é aqui embaixo, aos seus pés. Você é Senhor. A adoração verdadeira sempre nasce da humildade. Nasce do reconhecimento de que Jesus é infinitamente maior, mais digno e mais santo do que qualquer coisa ou pessoa que nós conheçamos. E aí vem o gesto mais escandaloso de todos. Maria solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus. Para nós, isso pode não parecer chocante, mas na cultura judaica do primeiro século era quase impensável. O cabelo da mulher era símbolo de honra, de dignidade e de pureza. Soltar os cabelos em público era uma coisa íntima. Era algo que uma mulher fazia apenas em particular, nunca diante de todos. E Maria faz exatamente isso. Ela desce mais ainda. Ela coloca sua honra, sua reputação, sua dignidade, tudo aos pés de Jesus. Ela está dizendo, minha honra, meu futuro, o que as pessoas pensam de mim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, está aos seus pés, Jesus. E isso nos confronta, sabe, irmãos? Porque a grande pergunta que nós precisamos fazer é o que eu e você ainda não colocamos aos pés de Cristo. Talvez seja a sua reputação, sua carreira profissional, talvez seja um relacionamento, talvez seja o medo que você tem do que as pessoas vão dizer, talvez seja aquele sonho que você não tem coragem de soltar. Maria nos ensina que a adoração verdadeira não guarda nada, ela entrega tudo. E o texto termina com uma frase linda: a casa se encheu com a fragrância do perfume. A adoração verdadeira nunca fica escondida. Ela muda o ambiente, transforma a atmosfera e ela deixa marcas. Quando você realmente adora a Deus, quando você se entrega e coloca Jesus no centro, isso não passa despercebido. As pessoas sentem, o ambiente muda
e a presença de Deus se manifesta. E não é só a casa física que se enche, é a sua própria vida, sua família, o seu trabalho. Em cada lugar onde você pisa, o bom perfume de Cristo vai ser exalado. Porque quem adora de verdade carrega a fragrância de Cristo. Mas a história não termina aí. Porque enquanto Maria derrama o perfume caro, Judas está calculando quanto valeria aquele perfume. Maria estava demonstrando amor com sua atitude, mas Judas se enche de crítica. Ele olha para aquela cena e diz: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Parece nobre, né? Mas o texto de João nos revela a verdade. O problema de Judas não era com o perfume, era com Jesus. E aqui tem uma revelação importante. A ambição sempre acha exagero amar Jesus demais. O coração que não está rendido sempre vai criticar quem se entrega. Quando uma pessoa tem o coração ambicioso, ela sempre vai fazer essa pergunta: quanto isso vai me custar? Mas o coração adorador pergunta: o que mais eu posso entregar? Judas tinha aparência de discípulo, mas o coração dele era de negociante. Ele estava perto de Jesus, mas nunca se rendeu a Jesus. Ele calculava, pesava, media. E no final, ele acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. Maria tinha aparência de fragilidade, mas um coração completamente rendido ao Senhor. Ela não calculou, ela amou, e a sua adoração ecoou pelos séculos. Hoje, essa mesma escolha está diante de cada um de nós. Nós vamos ser como Judas ou como Maria? Vamos fazer cálculos ou vamos adorar sem medida? Essa história não é apenas sobre um perfume caro derramado há 2000 anos. Ela é sobre você, é sobre mim, é sobre as nossas prioridades. Todos nós temos um frasco de nardo. Todos nós temos algo precioso. Pode ser o nosso tempo, o nosso trabalho, pode ser os nossos talentos, a nossa reputação, pode ser os nossos sonhos, pode ser até a nossa própria vida. A pergunta não é se isso tem valor. É claro que tudo isso tem um valor imenso. A pergunta é: para quem isso está sendo derramado? Tem gente derramando a vida inteira aos pés da ambição, do sucesso, da aprovação das pessoas, do dinheiro, do medo, do orgulho. E no final, tudo isso se perde, irmãos. Porque nada disso pode nos salvar ou nos preencher. São coisas terrenas que não podem nos dar um sentido eterno. Maria nos ensina que só tem um lugar seguro para derramar o que é precioso: aos pés de Jesus, porque só Ele é digno da nossa adoração. Quando você tiver tudo na vida, tudo que você sonhou conquistar um dia, Jesus tem que permanecer lá no topo das suas prioridades. A sua casa pode ser cheia de coisas, porque você é merecedor do fruto do seu trabalho. Mas principalmente, a sua casa, a sua vida, precisa estar cheia do bom perfume de Cristo. Hoje, diante dessa palavra, eu quero te desafiar de 3 formas. Primeiro, reconheça Jesus não apenas como alguém importante, mas como Senhor e Salvador da sua vida. Não um acessório espiritual que você consulta de vez em quando e nem uma opção entre tantas outras, mas o centro, o fundamento, o Senhor. Segundo, entregue a Ele aquilo que você tem de mais precioso. Talvez não seja dinheiro, sabe? Talvez seja o controle, talvez seja o medo que você sente de que as coisas não saiam do jeito que você planejou. Talvez seja um sonho que você nunca teve coragem de colocar diante de Deus. Talvez seja um relacionamento que você sabe que não está alinhado com a vontade dele. Ou talvez pode ser a sua própria vida, que você ainda não entregou completamente. E terceiro, abandone a mentalidade de Judas. Pare de calcular o amor,
de negociar a fé. Pare de tratar a adoração como desperdício e não critique quem ama Jesus de verdade. Que a sua vida não seja lembrada pelo que você acumulou, mas pelo que você derramou aos pés de Jesus. E que onde você estiver, a casa se encha com o perfume da presença de Deus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: minha vida pertence a Deus. Se você estiver orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários, para que ela seja alvo da nossa intercessão. Vamos orar juntos agora, amém? Pai, nós nos apresentamos diante da Tua presença, reconhecendo que os nossos corações precisam ser transformados. Reconhecemos que muitas vezes temos vivido como Judas, calculando, medindo, guardando o que é precioso para nós mesmos, ao invés de derramar tudo aos pés de Jesus. O Senhor já sabe de tudo que nós precisamos. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Conhece cada luta, cada medo, cada sonho guardado, cada área da vida que ainda não foi completamente entregue a Ti. Hoje, nós escolhemos ser como Maria. Nós escolhemos derramar tudo aos Teus pés. O nosso tempo, nossos talentos, nossos sonhos, nossa reputação, nosso futuro, tudo pertence a Ti. Deus, tem pessoas aqui que estão carregando fardos pesados. Tem gente lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra a dor de relacionamentos quebrados. Tem pessoas cansadas de tentar controlar tudo sozinhas, Pai. Nós colocamos tudo isso aos pés de Jesus agora. Sabemos que o Senhor chamou todos os que estão cansados e sobrecarregados para virem até Ti e que o Senhor nos prometeu descanso. Ó Deus, nós nos aproximamos do Senhor, cansados e sobrecarregados, e hoje nós entregamos tudo ao Senhor. Pai, tem pessoas aqui com pedidos específicos. Tem gente orando por cura, por restauração da família, por provisão financeira, por direção para tomar decisões importantes. Pessoas que clamam por libertação de vícios, pedindo que o Senhor traga reconciliação nos seus relacionamentos. Nos dê força e direção, Pai, para enfrentarmos os nossos problemas. Nós sabemos que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, nós devemos apresentar os nossos pedidos a Ti. E é isso que nós decidimos fazer hoje, apresentar as nossas petições ao Senhor. Apresentamos ao Senhor cada necessidade, cada dor, cada sonho, cada desejo. Sabemos que o Senhor ouve, se importa e age em nosso favor. Deus, enche essa casa com a fragrância da Tua presença. Que cada pessoa aqui experimente a realidade do Seu amor. Nos dê coragem para viver como Maria viveu, entregues, rendidos. Que sejamos verdadeiros adoradores. Que a nossa vida não seja marcada pelo que acumulamos, mas pelo que derramamos aos Teus pés. O Senhor é digno de toda adoração, de toda honra e de todo louvor. Que a fragrância da nossa entrega suba até o Senhor como um perfume agradável. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração e leve ela para a sua vida. Que hoje seja o dia em que você escolhe parar de calcular e começar a adorar. O dia em que você decide derramar tudo aos pés de Jesus. Ele é digno, Ele sempre foi digno. E onde você estiver, que a sua casa se encha com a fragrância da sua entrega. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.